Boa tarde. Iremos trazer para as nossas considerações o estudo de Apocalipse da fita 1 a 8, que fala para nós. A palavra Apocalipse significa o quê? Alguém perguntou. E o Honório respondeu: revelação. A primeira palavra do texto, revelação de Jesus Cristo, é uma palavra grega. Então vamos para frente. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. O que é fiel testemunha? Rapidamente? Testemunha fiel. Ele tinha o conhecimento e a visualização. Quando a gente conhece, a gente visualiza. E quando vivemos, testemunhamos. Por que é testemunha? Porque o que nós estamos vendo, não praticado, é o que o outro faz. Perceberam? E nós não fazemos ainda. Nós estamos teorizados ainda. Estamos na faixa da necessidade operacional. Então, vamos entender o que é testemunha. Testemunhar alguma coisa que a criatura em tese viu. Então, quando eu incrusto na minha mente, no meu coração, um plano X que alguém faz. E Jesus testemunhava de Deus no nosso terreno. É nesse sentido. Então, vamos ter que analisar assim. A expressão ainda vem precedida do fiel ou da fiel, não é isso? Um relato fidedigno. Por isso que a justiça se embasa muito no que pode nos ajudar, no mínimo, normalmente, 2 testemunhas. Está no Velho Testamento. Hoje, às vezes, uma pode resolver, mas lá nas leis define isso. O Honório esclarece-nos a condição do Cristo em testemunhar Deus para a nossa compreensão, ainda obscurecida pela materialidade acanhada na evolução. Sobretudo à época do cristianismo inicial. E testemunhar define conhecer e ver segundo ele. Somente aquele que teve conhecimento e visualização da causa é capaz de ser leal na condição de ser testemunha dos fatos. Ninguém mais abalizado do que um espírito na condição crística, espírito puro, para revelar algo ainda ininteligível para um grupamento, uma comunidade, uma humanidade. Jesus, o Cristo de Deus, enviado por ele para assegurar a verdade sem deformidades, a condução segura sem desvios, para aprumar a caminhada dos que jornadeiam nas trilhas humanas, perdidos em suas próprias encruzilhadas de conquistas estéreis e ganâncias sem objetivos reais e imperecíveis. A fidelidade da sua palavra, do seu relato, transformada em vivência pura de amor, na forma do evangelho decodificado, permanece como código elevado para ser incorporado por nós, à medida que vamos compreendendo a extensão de sua grandeza moral e de sua sabedoria inigualável, e colocando tais preceitos na dimensão dos nossos recursos mais íntimos e de conduta e comportamento evangelizado, mediante os mais diversos desafios da vida em sociedade. Mas quase sempre aprendemos e percebemos, porém
teoricamente. Temos o conhecimento, mas falta-nos legitimar o aprendizado na vivência. Somente quando passamos por N situações de provas e ajustes é que nos qualificamos e testemunhamos um aprendizado. Quantos mártires do cristianismo foram trabalhados no largo período do tempo, na acústica do amor, e mudaram seu modo de ser, de portadores de pequenez humana, para verdadeiros baluartes de humildade e servidores anônimos do povo judaico-romano? Diz Emmanuel que quais falanges enormes de espíritos convertidos ao bem se ofereciam para a batalha de suor e sangue, em que, usando a vestimenta física, dariam testemunhos de fé e boa vontade, colaborando na expansão da Boa Nova para a redenção da terra. Átalo de Pérgamo, Potino da Igreja de Leão e outros que se ofereceram para dilatar o campo da fé de quantos buscavam a vivência do Evangelho. Portanto, testemunhar é viver conforme o aprendizado recebido. Esses citados constam na obra Ave Cristo de Emmanuel. E aí o Honório vai prosseguir nas expansões educativas. Parece muito com a terra, alguém falou. É o contrário. A terra parece muito com o que está lá, porque lá, plano espiritual, é que está a vida verdadeira. Aqui está o reflexo. Lá é o componente 1 básico, aqui é o componente 2 reflexo. Então está dizendo aqui, primogênito dos mortos. O que é isso? Primogênito dos mortos? Primogênito de quem? Dos padrões superiores em Deus. Mas mediante o quê? O nascimento do ser em seu ângulo espiritual. Entenderam? Nós não estamos tentando fazer nascer o Filho do Homem dentro da gente? Agora, qual que foi o primeiro ser absolutamente coerente, absolutamente evangelizado entre os mortos da terra? Jesus. Então, ele é o primogênito. Então, no capítulo aos Romanos, diz Paulo no capítulo 8, 29 de Romanos: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha o que nós estamos comentando nesse versículo. Porque o que dantes conheceu também quer dizer, Deus nos conheceu antes, concordam? E nós o conhecemos. Também nos predestinou. Conheceu, apontou e predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Predestinou que nós fôssemos um dia o que Jesus é. Fôssemos um dia a imagem do seu Filho, notaram? Refletíssemos integralmente. É como se fosse um espelho bem limpinho, que a imagem está perfeita. Ficou claro? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Deu para entender? Que grandioso ensinamento que nosso benfeitor compartilhou. Aqui na Terra temos o reflexo da vida espiritual. O que é materializado aqui, através da ciência, da religião, do progresso moral e material, surge em primeiro plano
da vida causal ou espiritual, de cuja existência procede as noções, ideias, inspirações e realidades que transcendem o já conquistado. As descobertas dos cientistas e estudiosos são ventiladas primeiramente na vida espiritual, para serem a posteriori materializadas no solo humano. Por isso, quase sempre, estas se dão simultaneamente, mediante descobridores distintos e em diferentes regiões geográficas. Aquele condutor de progresso foi ventilado primeiramente nos bastidores espirituais para um grupo, antes de ser manifesto no plano da terra. E o Honório vai trazer a condição de Jesus como o primogênito dos mortos, situado no livro Apocalipse. O primogênito é o filho mais velho, dentre os diversos irmãos, e em quem o pai deposita o encargo de orientação e cuidado para com os filhos menores. O projeto de Deus, portanto, é oferecer-nos o Filho impecável, fruto de seus próprios esforços evolutivos, para nos servir de modelo e guia, para que também nós, filhos menores, tenhamos no espelho da mente o reflexo vivo da imagem e condição de vida fiel perante o Pai, que deveremos adotar como padrão de nossa conquista imortal. Por isso, o Cristo de Deus nos ajuda a fundamentar o Cristo que trazemos em nós, essência do sentimento a ser burilado, em pleno trabalho de realização para os que lhe buscam os ensinos. Para que o espelho do sentimento possa refletir a grandeza vivida pelo Mestre. É preciso suar e trabalhar com empenho no lustrar a face refletora do espelho, que representa o sentimento, transformando sombra do egoísmo em suaves reflexos luminosos de fraternidade e comunhão verdadeira entre irmãos que passam a se prezarem. Um representante fiel da entrega de si a mudanças profundas, para refletir no templo do sentimento uma nova criatura, foi Simão Pedro, um dos que acompanharam Jesus em muitos dos seus feitos grandiosos. Jesus, conforme está no capítulo 12 da Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e cujo autor do livro é Humberto de Campos, vai dizer a esse apóstolo incansável que o amor sincero não espera recompensa. A renúncia é sua âncora e o ato de dar a sua essência. E para que o amigo pudesse alcançar a sabedoria de suas palavras, acentuou: ainda que os amigos se transformassem em nossos algozes, jamais poderiam nos tirar a alegria suprema em Deus de um dia lhes haver dado alguma coisa. Renúncia é algo da natureza divina. E complementava: todos os homens sabem conservar. Raros são os que sabem privar-se por amor ao outro. E Simão, no tempo, alcançou a condição de servidor de todos.